Falar um pouquinho sobre módulos fotovoltaicos, acompanhe os slides. Muito interessante o tema, muito interessante o que eu vou mostrar para vocês agora. Eles são compostos por diversas células e convertem energia luminosa em energia elétrica. A forma como as células são arranjadas no módulo e a tecnologia ali empregada é que define o quanto um módulo ou placa, como queiram, é capaz de produzir. As células que compõem os painéis são feitas de um material semicondutor, sendo que o mais usual é o silício cristalizado com átomos de cargas negativas, elétrons, os quais giram em torno de um núcleo. O efeito fotovoltaico é o surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor quando isso está exposto à luz visível. Simplificando, é necessário saber que os semicondutores têm banda de valência, que é completamente cheia, e a banda de condução, que é vazia, mas o band gap dos semicondutores é de 1 volt ou 1 elétron. Isso faz com que um semicondutor se comporte como um isolante a 0 graus Kelvin, mas com o aumento de temperatura começa a conduzir eletricidade agindo como um condutor elétrico, por isso o nome semicondutor. E você tem, por exemplo, a banda de valência, a banda de condução, que nos dá o efeito fotovoltaico, tá? O caminho dos elétrons com a incidência da luz solar. Ao receber o fóton de radiação eletromagnética com a frequência dentro do espectro da luz visível, os elétrons de banda de valência podem saltar para a banda de condução, produzindo uma corrente elétrica no interior da estrutura cristalina do semicondutor, ou seja, o caminho desse elétron que produz a nossa corrente contínua, que é transformada em corrente alternada depois lá no nosso inversor. Quando o elétron deixa o seu lugar de origem, fica um buraco, lembrando lá das aulas de química, e é preenchido por outro elétron, quer dizer, é feito por uma recombinação. Quando o elétron deixa o seu lugar de origem, fica um buraco, que é preenchido por outro elétron. O caminho desse elétron, que eu falei, é que faz a geração da energia elétrica, no caso, corrente contínua. Pelo efeito da recombinação, ou seja, você tem um elemento com mais elétrons, outro elemento com menos elétrons, eles tendem a se equilibrar. Tá? Essa recombinação de elétrons faz com que o cristal fique eletricamente neutro. Um semicondutor puro, que não tem impureza, é chamado de intrínseco. Vamos lá, para que seja possível aproveitar essa corrente elétrica no interior de um semicondutor intrínseco, é necessário perturbar a sua formação cristalina. Isso é feito adicionando elementos químicos que atrapalharão a ligação atômica do semicondutor. Ou seja, átomos equilibrados têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Esse processo químico se chama de dopagem. Para exemplificar, vamos detalhar o processo de dopagem do semicondutor do silício. Observem a figura. Aqui nós temos, por exemplo, uma ligação de enlace normal, aqui, aqui e aqui. Aqui nós temos o elétron. Aqui nós temos o átomo, tá? Estamos falando aqui de fósforo, tá? Então, o processo de dopagem é o seguinte: o silício possui 4 elétrons de valência e necessita de mais 4 átomos vizinhos para formar uma ligação covalente. Se inserirmos o elemento de 5 elétrons de valência, o exemplo fósforo ou arsênio, o quinto elétron ficará fracamente ligado ao átomo de origem. E quando o semicondutor estiver a temperatura ambiente, esse elétron ficará livre, fazendo com que o cristal de silício dopado fique negativamente carregado. E esse é um semicondutor tipo N. Para formar uma célula solar ou um diodo, são unidos os dois tipos de semicondutor. Na área de união, chamada de junção PN, os elétrons livres do semicondutor tipo N migrarão para o semicondutor tipo B, para ocuparem esses espaços, esses buracos. Né? Essa migração não ocorre indefinidamente, pois forma-se um campo elétrico na área de junção que impede que os elétrons continuem fluindo. Vejam agora, bem tranquilo no nosso desenho, tipo P, tipo M, a área de junção e a difusão. À direita nós temos um exemplo, uma figura em que você tem uma lâmpada. Você tem o contato da base, você tem o silício tipo P, você tem a junção PN
você tem o silício tipo N e você tem o contato frontal. Esse é o caminho do elétron. Ao receberem fótons de luz visível, os elétrons são energizados, mas não conseguem fluir da camada P para a camada E. Se ligarmos as duas camadas externamente, podemos aproveitar a corrente elétrica que se forma na passagem dos elétrons de uma camada para a outra. Está configurada ali pela nossa lâmpada. É assim que funciona uma célula fotovoltaica. Vamos ver agora como se comporta isso, como funciona isso. Tá? Na parte superior aqui eu tenho a intensidade de luz de 0 a 100. Perceba o que acontece quando nós fazemos a variação. Eu vou soltar o vídeo. Na parte inferior nós temos a variação de IR e UV. Quanto mais aumentamos a intensidade e aumentamos os raios solares, mais elétrons nós fazemos que se desprendam aumentando a intensidade. E com isso aumentamos a produção de energia. Então você vai ver aqui agora a ação da luz do sol na placa ou no módulo fotovoltaico. Preste atenção, eu vou passar 2 vezes para que você consiga acompanhar com tranquilidade. Veja isso. Perceba o sol aumentando. Ó. Olha o trem apitando aí, ó. Legal. Ó. Quanto maior a incidência, maior o número de elétrons se deslocando, maior a geração de um módulo fotovoltaico. Aqui nós estamos representando um painel pela bateria, ou, se preferirem, por uma pilha. Quanto mais aumentamos a intensidade e aumentamos os raios solares, mais elétrons nós fazemos, vou repetir, que se desprendam aumentando assim a intensidade e com isso aumentando a produção de energia. Você vai ter esse vídeo, você pode passar quantas vezes quiser. Vamos entender qual é a estrutura de um módulo fotovoltaico. Aqui nós temos na caixa de junção, que aqui está, o diodo de bypass e de onde impacta os condutores de corrente contínua para conectarmos os outros módulos, ou ainda a proteção dos string box. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Ou ainda direto aos nossos inversores, onde será convertida a corrente de curto-circuito gerada nos módulos para a corrente alternada. Sim, é possível você pegar uma única placa, colocar no seu telhado, colocar um inversor, daqui a pouco um microinversor, daqui a pouco um conversorzinho convencional, você vai estar gerando, largando corrente contínua, transformando em corrente alternada, e aí pode ter essa energia para um determinado equipamento. Depois eu até vou fazer um vídeo separado de uma plaquinha comum para você ver a geração. Vou colocar um conversorzinho, que não é um inversor, é um conversorzinho, que vai receber corrente contínua da placa, vai transformar em corrente alternada, e nós vamos fazer isso na bancada para você mais ou menos entender o caminho da energia elétrica. Bom, nós temos a moldura de alumínio, nós temos um vidro especial, nós temos o encapsulante EVA, nós temos as células fotovoltaicas, novo encapsulante, o backsheet e a caixa de junção. Se nós estivéssemos aqui falando de um módulo ou de uma placa fotovoltaica bidirecional, nós não teríamos o backsheet, teríamos sim outro vidro especial e outra moldura de alumínio. Assim, a gente vai falar sobre isso. Que é o lado, a moldura de alumínio, que é opcional, vidro frontal, EVA, células, EVA, vidro traseiro, olha o que eu falei para você, não tem o backsheet, mas tem o vidro traseiro, e aqui a caixa de junção, aqui e aqui, onde apareceu a setinha do mouse. Aqui nós já estamos falando de um módulo bifacial, mas nós vamos falar mais um pouco sobre isso em outro vídeo. Aqui as células fotovoltaicas que produzem energia e quando acoplada a outras células formam um módulo ou placa fotovoltaica. Ou seja, nós temos várias células como essa dentro de um string de módulos. Isso é um string. Isso é um string.
Isso é uma string. Por exemplo, você tem lá em cima da sua residência 2 ou 3 orientações de módulos, são interligados entre si, isso é um string. Você pode ter vários strings, tá? Que ao final estarão ligados aqui, ó. Aqueles estão ligados em série, esse string aqui. Aí nós temos um segundo string e eles aqui estão ligados em paralelo, tá? Aqui é um módulo composto por diversas células. Vamos tentar melhorar isso aqui. Isso é uma célula, um módulo é composto de várias células e um string é composto de vários módulos. Aí eles têm ligação em série entre si. Nós conectamos nosso conjunto de módulos em série ou em paralelo. Isso será definido pelo ambiente onde serão instalados ou ainda de acordo com o tipo de inversor a ser utilizado. Quando temos uma irradiação direta nos nossos módulos, nossa tensão sobre a nossa potência pode chegar ao seu limite máximo de produção. Nós vamos falar um pouquinho adiante sobre inversores que têm um sistema inteligente que ficam rastreando o máximo ponto de potência, ou seja, aquilo que a intensidade luminosa pode nos entregar no conjunto de módulos que nós estamos instalando. Se tivermos alguma interferência com uma nuvem passando em frente ao Sol, menor será a irradiação e a nossa tensão cai, diminuindo a nossa potência. Por consequência, menor a nossa produção. Ou seja, nós vamos falar bastante sobre potência, sobre tensão, sobre corrente. Dependendo do tipo de material do qual a célula é fabricada, o espaço necessário para produzir 1 kW de pico será maior ou menor. Por exemplo, dependendo do tipo de material que a célula é fabricada, o espaço necessário para produzir 1 kW de pico será maior ou menor. Silício monocristalino de 7 a 9 metros quadrados para produzir 1 kW. Silício policristalino de 8 a 11 metros quadrados para produzir 1 kW de pico. De seleneto de cobre de 11 a 13. Telureto de cádmio de 14 a 18 e silício amorfo de 16 a 20 metros quadrados para a produção de 1 kW de pico. Tipos de tecnologia dos módulos. Hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado o mercado, pelo menos a empresa com a qual eu trabalho, só utiliza a tecnologia Half Cell e nós vamos falar exatamente o que é. Nós temos uma menor temperatura de pontos quentes. A corrente é dividida pelas células, diminuindo o efeito Joule, ou perda por aquecimento. O ganho de eficiência de temperatura aumenta a produção do módulo de 3 a 5%. Olha que interessante isso. Mas, Reinaldo, o que seria isso? Qual o fenômeno? Você pode ver aqui na placa, é como se ela estivesse cortada ao meio, certo? Então você tem várias células aqui, ó, formando o módulo, certo? Então ela está cortada ao meio. Aqui nesse meio estão os nossos diodos que interligam a parte superior com a parte inferior, e nós vamos avançar e você vai entender qual a importância disso. A tecnologia Half Cell consiste na construção de módulos fotovoltaicos com células cortadas ao meio. São módulos mais eficientes com aproximadamente as mesmas dimensões e o mesmo custo de um módulo comum. Entretanto, a tecnologia Half Cell tem uma série de diferenças quando comparada com as demais. Além disso, conta com diversos benefícios como uma menor quantidade de painéis a serem instalados, um maior desenvolvimento térmico, uma maior tolerância ao sombreamento e uma maior resistência elétrica. Bom, como nós temos aqui no meio da placa diodos que interligam a parte de cima com a parte de baixo, vamos supor que a sua placa seja sombreada aqui, ó, da esquerda para a direita nas duas primeiras strings. O que vai acontecer com essa placa? Ela vai estar gerando nos outros 4 strings e vai estar gerando nos 6 strings de cima, strings da placa, certo? Ou seja, eles estão todos interligados aqui em série, tá? Então, quando é uma placa normal, você tem um sombreamento, você acaba perdendo toda a produção da placa. No sistema Half Cell, você tem um sombreamento, você tem uma folha que caiu aqui, sei lá, passarinho que deposita ali os seus excrementos,
Você não percebeu, ele está sujando, está matando aquela célula. Em um painel comum você perderia toda a placa. Aqui você está perdendo somente esta célula. Ou seja, aqui você estaria produzindo 84% da eficiência dessa placa. Entendeu? Então essa é a grande vantagem do sistema Half Cell, e eu sempre digo a todos: quando for vender um sistema ou quando for comprar um sistema, uma das primeiras perguntas que você tem que fazer é se os seus módulos fotovoltaicos têm o sistema Half Cell. A tecnologia Half Cell tem uma série de diferenças, né, que a gente já falou quando comparadas com as demais, e o grande segredo, o grande ganho é justamente a questão do sombreamento, que é o maior vilão de um sistema solar fotovoltaico. O módulo contém 6 diodos que auxiliam na produção do módulo, como se quando ele sofrer algum tipo de sombreamento. Já falamos sobre isso. São 3 diodos na parte de cima e 3 na parte de baixo do módulo. Ou seja, caso venha a ter sombreamento na parte de baixo do módulo, a parte superior continua gerando a plena. Mas, como nós temos os diodos de junção, você vai ter ali uma perda, no caso que eu mostrei, de 16%, aproximadamente, da capacidade desta placa. Trata-se de um grande diferencial competitivo e pode ser motivo até mesmo de fechamento de contratos que a concorrência não utiliza tecnologias eficientizadas. O mercado de energia solar está em franco crescimento. Nem começou a geração de energia solar no Brasil. As pessoas falam do marco regulatório, que entra agora dia 7 de janeiro de 2023, que foi assinado pelo governo federal, mas isso não vai mudar o caminho, o curso e o crescimento do mercado. São apenas alguns ajustes técnicos e uma taxação aí que se fez necessária contra a concordância dos profissionais da área, até porque entendemos que não haveria esta necessidade, sob a alegação aí de que é uma taxa sobre o uso dos condutores da concessionária, só que tudo aquilo que a gente gera de excedente, a concessionária deixa de comprar dos seus fornecedores e vai, enquanto eu não uso aquela minha energia excedente, ela está entregando para outro cliente. Então, do meu ponto de vista, aí é mais uma forma de atender investidores do mercado. Veja só, nós temos aqui um módulo flexível que ele é utilizado em marquises, carros, motorhome, etc. Né? Na realidade, todo sistema ambiente que necessitar de uma curvatura pode ser instalado em módulos flexíveis. Prepare-se porque esse mercado sequer começou a fluir. Tá? As políticas governamentais e preço de combustível vão aquecer ainda mais esse mercado. Hoje, por exemplo, você tem a facilidade, eu tenho um telhado muito bacana, eu não vou colocar porque vai tirar a estética do meu telhado. Bom, agora nós já temos aí, a Intelbras comercializa muito esse tipo de material, outras empresas também comercializam. Eu cito a Intelbras porque eu entendo assim ser uma das melhores empresas de sistemas solares do Brasil, e não é à toa que já está há 45 anos no mercado, tem um parque fabril fantástico. Mas existem diversos fabricantes e as empresas, na realidade, trabalham com vários fornecedores. A mim agrada a tecnologia da Intelbras. Falando em módulos flexíveis, temos módulos para diferentes tipos de telhados, evidentemente que bem mais caros que os módulos normais. São desenvolvidos especificamente visando a estética da construção e é totalmente desenvolvido de forma a não permitir vazamentos da água, dando um acabamento impecável. Então é exatamente isso. Você constrói o seu telhado, normalmente embaixo desses telhados existe uma planchada, ou planchada inteira, existe todo o caibramento, e ao invés de você colocar telhas cerâmicas, ao invés de você colocar telhas de fibrocimento, aluzinco, seja lá o que for, você pode cobrir o seu telhado já com telhas fotovoltaicas. O acabamento é fantástico, fica lindo e você valoriza ainda mais o seu imóvel. Módulos bifaciais nós falamos há
pouco sobre isso. Percebam aqui nessa estufa de planta. A previsão é que este mercado de módulos bifaciais venha a representar 17% das instalações de energia solar do Brasil até 2024. Elas produzem energia tanto de forma direta, a emissão dos raios solares refletidas diretamente na parte superior dos módulos, e na parte inferior é aquela irradiação que bate no solo e é refletida para o espaço. Tá? A eficiência é de 25 anos, já existem módulos fotovoltaicos, inclusive a Intelbras já está começando a comercializar isso, ou pelo menos já tem essa sinalização, de eficiência de mais de 30 anos. Mantém a performance em nível de excelência em altas e baixas temperaturas e altíssima resistência. A tecnologia PEC nada mais é do que o trabalho isolado dos elétrons livres, tornando o trabalho desses módulos mais eficientes. Os módulos orgânicos têm um baixo custo, são mais leves que o padrão atual, ideal para telhados antigos, tá? Aqueles telhados que estão comprometidos ou que, por serem antigos, não suportam um peso maior. Eles têm 6% a menos de eficiência que os módulos normais, são fabricados em larguíssima escala e são bem mais baratos. Módulos fotovoltaicos de filme fino ainda é pouco utilizado no Brasil. O custo de fabricação é bem mais acessível, pouca perda de eficiência em relação à temperatura, muito bom rendimento com baixa radiação e a chuva caindo gostosa na minha Santa Maria. Tem muito rendimento com baixa radiação, largamente utilizado em fachadas no primeiro mundo, ou seja, Estados Unidos e Europa. Isso é largamente utilizado no Japão, na Ásia de uma forma em geral, é largamente utilizado. Ele serve inclusive para a estética do imóvel. Módulos com 1 diodo por célula fotovoltaica. Gente, isso aqui é o supra-sumo da goiabada. A vantagem é praticamente zerar a perda por sombreamento. É isso aí. Cada envelope corresponde a uma célula ou painel. Cada envelope corresponde a uma célula do painel. Caso uma dessas células seja obstruída por algum tipo de sombreamento, o caminho da corrente estará bypassado e irá perder apenas o sombreamento daquela célula. Vocês lembram que eu falei que no sistema half cell você perde uma parte da placa. Esse sistema aqui ele é extremamente caro e é muito pouco utilizado. Mas você vê aqui esta folha. Como diz o texto, você teria perda nestas células. Como ela tem um diodo por célula que interliga uma à outra, você perderia este espaço aqui, essa célula. Ou seja, as demais estão interligadas e teria a geração normal. Por quê? Nós temos elas ligadas em série, aqui representada pela linha vermelha, que segue até o lado de cima. Então, este conjunto estaria gerando normalmente. Lá no sistema half cell você perderia esse lote. Aqui não. Aqui você perde só onde está o sombreamento. Os painéis convencionais perdemos a trilha inteira e nos módulos antigos temos o comprometimento de 100% do string. O que eu quero dizer com isso? Lá no half cell, se tem uma folha sombreando, a gente perde este conjunto aqui, ó, ok? Onde está o mouse. O restante da placa está produzindo normalmente, certo? Então, neste caso aqui, nós teríamos uma perda de 16% da placa. Já se fosse um diodo por célula, nós teríamos aqui aproximadamente 6%. Não mais do que isso de perda desta placa. Nos módulos comuns, se nós tivermos um sombreamento, você perde todo o módulo
mais o string, ou seja, como eles estão ligados em série, se eu tivesse um pequeno sombreamento, módulos policristalinos, por exemplo, sem diodo de bypass, tá? Nós teríamos aqui o sombreamento em uma parte, nós perderíamos toda a placa e toda a string, toda aquela série que está, todas aquelas placas que estão numa mesma série. Digamos que você tenha lá um sistema com 14 módulos fotovoltaicos, duas strings de 7 módulos cada um, ou 7 placas cada um. Você perderia então as 7 placas. Por isso, o extremo cuidado, mesmo sendo tecnologia de ponta, verificar locais que não têm sombreamento na hora de instalar, justamente porque ele é o maior vilão que nós temos. A poeira, ela também dificulta, não diminui a nossa geração, a falta de limpeza dos painéis, elas geram aí uma perda de produção, mas a sombra, o sombreamento, este é o nosso verdadeiro inimigo. Tá? Esse é a nossa verdadeira bruxa malvada, digamos assim. Já as placas Half Cell já seriam aí a nossa fada madrinha da energia solar. Bom, módulos híbridos. Com a avanço da tecnologia, conseguiu se juntar a expertise de aquecimento de água e produção de energia solar num único painel. Instala. Além da geração de energia solar, você tem o aquecimento de água. Trata-se de um conjunto envolvendo o avanço tecnológico para beneficiar o consumidor. Opa! Associação de arranjos fotovoltaicos em série. Tenha em mente isso, ó. As correntes elétricas no sistema série se manterão constantes, ou seja, se a minha corrente é de 10 amperes, você pode colocar os módulos, a quantidade de módulos que for, que a sua corrente vai ser sempre 10 amperes. Porém, as tensões irão somar. Corrente elétrica constante, tensão soma. Sistema série. Como que funciona o sistema série, Reinaldo? É muito simples. Você tem positivo e negativo na placa, na junção, na caixa de junção. Então você sai com o condutor até o inversor, certo? Aí você vai ligar aqui, positivo e negativo. Você vai ligar ao positivo da seguinte placa, ao negativo da outra. Positivo assim sucessivamente. Você vai fazendo uma série, certo? Agora verifique o que acontece no módulo paralelo. As correntes se somam e as tensões se mantêm constantes. Mas isso é relevante no sistema solar fotovoltaico? Muito. Preste atenção. Aqui uma ilustraçãozinha do circuito paralelo, ou seja, ligações de placas em paralelo, a tensão elétrica entre as placas é a mesma, porém devemos somar as correntes elétricas das placas fotovoltaicas. Associação de arranjos fotovoltaicos mistos. Agora você vai entender o porquê que é importante sabermos a variação de tensão e a variação de corrente. Lembra que as correntes no sistema série, as correntes se mantêm constantes e as tensões se somam, e que no sistema paralelo as tensões se mantêm constantes e as correntes se somam? Então, ora as tensões se somam e horas permanecem constantes. Ora as correntes se somam e horas permanecem constantes. Isso é o que acontece no sistema de arranjo misto. Você vai encontrar muito isso na hora de instalar um sistema. Vocês lembram que eu falei que nós teríamos uma grande influência no arranjo série paralelo? Nós estamos falando agora do arranjo misto, né? Em que nós temos um sistema em série, aonde as correntes se mantêm e as tensões se somam. Então nós temos aqui 12 volts mais 12 volts
12 volts mais 12 volts, 48 volts. 48, nós temos aqui mais 12 volts, nós temos um total de 60 volts. E 5 amperes. Aqui está. Agora, no sistema paralelo, nós temos 12 volts e 5 amperes em cada módulo. O que vai acontecer? Nós teremos 12 volts e vamos somar 5 mais 5, mais 5 mais 5, mais 5, 25 amperes. Quando o sistema é série paralelo, nós temos os dois fatores. Basta você observar para enxergar qual a nossa tensão e qual a nossa corrente. A sucessão de arranjos fotovoltaicos, nós vamos precisar conhecer aqui a lei de Ohm, onde potência é igual a tensão vezes a corrente, ou seja, a potência é diretamente proporcional ao produto da tensão pela corrente. É a mesma coisa que eu dizer para você que tensão é igual corrente vezes resistência. Ou seja, tensão é diretamente proporcional ao produto da corrente pela tensão. Ó, dessa fórmula da lei de Ohm, que tensão é igual corrente versus resistência, nós encontramos a potência, que é o produto potência igual a tensão vezes corrente. E aqui está. Vamos entender então a sucessão de arranjos fotovoltaicos. A fórmula é tensão vezes corrente. Nós temos aqui um módulo em série, um string em série, que nós temos 12 volts e 5 amperes. O que vai acontecer? Nós lembra, sistema em série, nós somamos as tensões e mantemos a corrente. Então, nós temos 60 volts vezes 5 amperes. Então, este arranjo fotovoltaico, nós temos uma potência de 300 watts. Quando nós temos um arranjo em paralelo, você deve lembrar que nós mantemos a tensão e somamos as correntes. Então, a fórmula fica assim: potência igual 12 volts, que está aqui, nós vamos manter a tensão, e vamos somar as correntes, multiplicamos por 25 amperes, nós temos uma potência aí de 300 watts. Percebe? Nós temos que ter isso em mente. Reinaldo, na hora de eu fazer uma venda, isso vai ser importante? Sim, vai ser importante. Alguns clientes têm um pequeno conhecimento e vão falar com você sobre potência, sobre corrente. Outros são técnicos, outros são engenheiros, e muitas vezes eles vão acabar comprando em função do conhecimento do vendedor. Então é importante que você estude um pouquinho sobre isso. Ah, mas é muito vago, tu está passando o produto, mas em cima do que eu estou te passando, tu consegue ir para a internet, por exemplo, como dizia o governador, um candidato ao governo do Rio Grande do Sul, procura no Google, né? Você vai colocar lá potência, você vai entender o que é potência. Tensão, você vai entender o que é corrente. Lei de Ohm, eu tenho a primeira e a segunda lei de Ohm, você vai entender o que acontece. Agora, esta pincelada que eu estou te dando vai te dar subsídios para que você consiga fazer pesquisas mais aprofundadas. Eu até hoje posso garantir que eu não peguei nenhum cliente que entrasse na questão de corrente, tensão, de placa, coisas do gênero, mas eles perguntam assim: quantos módulos vão, que tipo de material que tipo de inversor eu vou colocar. E você tendo esse pequeno conhecimento, você consegue dizer para o seu cliente o que você tem em mãos e consegue ter um conhecimento técnico que, dependendo da pergunta do cliente, você vai usar esse conhecimento que você está adquirindo para convencimento. Veja bem, as nossas placas são half cell, a questão do sombreamento, nós podemos colocar tantos strings numa série, tantos strings na outra. Nós podemos colocar tantos módulos numa string, tantos módulos em outra string.
o inversor tem 2 MPPT, eu posso colocar esses 2 strings em uma MPPT, deixar a outra vazia, que você vai poder ampliar no futuro, mesmo com potência de módulos diferentes, o que não vai interferir na produção e não vai interferir no funcionamento do seu inversor, etc. Tem muita coisa que isso vai te ajudar. Vamos lá, vamos falar de arranjos fotovoltaicos. Olhe bem para a nossa figura e responda qual é a tensão final do circuito fotovoltaico. Nós temos aqui, ó, uma dica para você. Antes de você passar o vídeo, pause e pense naquilo que nós já falamos. Pode até voltar o vídeo e depois tentar calcular, mas a resposta está no slide seguinte. Eu estou te dizendo isso para você tentar raciocinar um pouquinho mais do que o normal e tentar resolver essa equação. Lembrando que potência é igual a tensão vezes corrente. Lembrando que em strings em série nós mantemos a corrente constante e somamos as tensões. E em circuito paralelo ao inverso nós mantemos a tensão constante e somamos as correntes. Potência é igual a V sobre I. Então vamos lá. Se um circuito série a corrente é constante e a tensão soma, e um circuito paralelo a corrente soma e a tensão é constante, temos o seguinte. De novo, o nosso desenho do slide anterior. Vamos lá. Tensão no string A, 120 volts. Corrente no string A, aqui, 10 amperes. Tensão no string B, 120 volts, corrente no string B, 10 amperes. Agora você lembra que no sistema de arranjo nós vamos ter série e paralelo? Então veja que no conjunto teremos tensão de 120 volts e corrente de 20 amperes. Se a potência é o produto da tensão pela corrente, temos que potência igual a tensão vezes corrente, potência igual a 120 vezes 20, que nos dá uma potência de 2.400 watts. Certo? Volte esses 2 slides, ou se quiser voltar o vídeo sem problema, faça esse exercício. Depois que você aprender ele, você vai entender perfeitamente o que vai acontecer na residência do... Nós temos aqui no gráfico o ISC, que é a corrente de curto-circuito, vocês acompanham pela seta. O IMP, que é a corrente de máxima potência, que aqui está. Nós temos o VMP, que é a tensão de máxima potência. Nós temos o VOC, que é a tensão de circuito aberto. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso na hora de instalar, a importância de testar um módulo fotovoltaico antes de subir para o telhado. Aqui está a tensão de circuito aberto. E o PM, que é o ponto de máxima potência, que aqui está. Então verifique que o nosso ponto de máxima potência está aqui. Não é na máxima corrente, é o encontro da máxima tensão com a corrente. Então você verifica aqui, ó, neste tracejado, que é a nossa maior eficiência, que é o ponto de máxima potência. As variações climáticas. Ó, eu tenho aqui a corrente e aqui a tensão. Eu tenho aqui 60 graus centígrados. A produção deste meu módulo é de 46 watts. Eu tenho aqui uma tensão de 20 volts a uma corrente de 45 graus centígrados. E eu tenho aqui uma produção de 55 watts a uma temperatura de 25 graus centígrados. Ou seja, é a melhor produção do nosso módulo. Neste caso, neste exemplo, temperatura praticamente não afeta a corrente, mas ela afeta a tensão. Então vamos observar os 3 cenários no gráfico baseado na temperatura ideal em laboratório.
variamos a irradiação. Quanto maior a irradiação, maior será a corrente e maior será a potência. Aqui é a nossa irradiação, 1200, 1800. Agora vamos ver. Variamos a irradiação. Quanto menor a irradiação, menor será a corrente e menor será a potência. Resultado se deu em laboratório, tá? Mantendo uma temperatura constante, assim como a tensão. Porém, no ambiente externo isso muda. Vamos lá, agora vamos analisar outros 3 cenários. Eficiência de acordo com as variações climáticas e radiação das temperaturas. No primeiro temos uma maior irradiação, uma maior potência em função do aumento de temperatura e, por consequência, uma menor tensão. Módulo superaquecido. No segundo cenário temos uma temperatura ambiente ideal, 25 graus Celsius. Por consequência, uma tensão ideal, uma radiação ideal e a corrente normal. Aqui seria o cenário dos nossos sonhos. No terceiro cenário temos uma menor irradiação, uma corrente menor e uma tensão menor, por consequência, uma potência menor. Basicamente, o que fica de concreto após essa análise é de que a eficiência do módulo varia com a irradiação e com a temperatura. Devemos observar que em ambientes mais frios, em função da tensão que acaba diminuindo, nossa produção será menor. Por isso que os softwares são capazes de fazer cálculos precisos, pois englobam toda a informação necessária com as temperaturas médias da cidade e região e radiação de cidade e da região. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é que tudo isso já está em um banco de dados, que é utilizado na hora de fazer o seu projeto. Qualquer sistema vai buscar lá os dados do SUERA, por exemplo. Tá? E lá dentro consta, região tal, média temperatura é tal, média temperatura no mês tal é tal, e assim sucessivamente. E para que possamos dar uma solução de excelência para nossos clientes, toda a informação obtida na visita técnica deve ser pormenorizada ao setor do projeto. Tipo de telhado, existe sombreamento ou não, tem espaço físico para colocar número X de placas, que tipo de inversor deve ser utilizado. Você basicamente tem que saber calcular através de uma conta de energia do seu cliente, que também nós vamos ensinar aí um cálculo básico para você. Foto do disjuntor que a concessionária pede, foto da medição que a concessionária pede, porque existem situações em que não existe acesso até a medição. As concessionárias não ligam, porque ela precisa entrar, ela precisa tomar a leitura do medidor, a menos que sejam leituras remotas, né? Depende do sistema de cada empresa. Mas enfim, são necessidades aqui na RGS. Se você não tiver acesso à medição, não se liga, eles fazem mudar o padrão de entrada para que possa liberar o projeto. Existem cooperativas aí que também fazem uma série de exigências em que as fases sejam equilibradas. Nova Palma Energia, por exemplo, é um absurdo o tipo de exigência que eles fazem, mas se você não atender, você não consegue aprovar o projeto e não consegue instalar o sistema para o seu cliente. Então vamos lá. O que tem por trás da MPPT? O máximo ponto de potência. Perceba que temos a corrente constante, que é a corrente informada pelo fabricante, o qual denominamos de ICC, corrente de curto-circuito. Nós temos também uma queda de tensão conforme aumenta a temperatura, e a gente chama isso de fonte de tensão. A crista é o que realmente nos interessa. Isso aqui, gente, é o que realmente nos interessa. E você vai perceber que a uma temperatura de 25 graus Celsius, no cenário ideal, é onde nós temos a maior geração, o máximo ponto de potência. Perceba que a temperatura afeta principalmente a nossa tensão. Logo sabemos que isso aumenta ou diminui nossa geração, uma vez que a potência nada mais é do que o produto entre a tensão e a corrente, e nós já falamos bastante sobre isso. Tá?
Aqui nós temos um gráfico das correntes, toda a tensão, e aqui novamente potência e tensão. Ilustra bem que nós estamos falando sobre a variação de temperatura e o melhor ponto de geração, que aliás os inversores têm internamente o sistema inteligente que fica o tempo todo buscando o máximo ponto de potência, para que isso seja registrado na sua geração. Se nós relacionarmos a potência com a tensão, verificamos que a crista de onda, onde nem tensão e nem corrente são lineares, encontramos o ponto de potência máxima. Aqui, ó. Percebe? Aqui nós temos a nossa nomenclatura e a partir desse gráfico você consegue ver parâmetros fornecidos pelo cliente, como corrente de curto-circuito, corrente de máxima potência, tensão de máxima potência, tensão de circuito aberto, ponto de máxima potência. Tá? Nos arranjos fotovoltaicos, na associação de arranjos fotovoltaicos, a tensão de circuito aberto vai ser a tensão, ou seja, a máxima tensão que o módulo consegue gerar sem que tenha carga ligada nele. Ok? Colocou o módulo no sol ou sob a irradiação solar, a melhor orientação possível. Você vai pegar um multímetro, é uma simples placa, um simples módulo, portanto ele está no estágio aberto. Você vai colocar ali o multímetro e você vai medir a tensão desse módulo. Ou seja, tensão de circuito aberto é o máximo que você vai conseguir naquele módulo, sem ele estar ligado a outros módulos, sem estar numa string, sem estar ligado ao inversor. E esse C é a corrente de curto-circuito, ou seja, quando curto-circuitamos a saída de um módulo, é a máxima corrente que ele consegue fornecer. Se você curto-circuitar e colocar o alicate volt-amperímetro, ali na junção, você faz uma ponte, você curto-circuitou a placa. Se você colocar nesse jumperzinho ali o alicate volt-amperímetro, você vai conseguir medir a máxima corrente que ele consegue fornecer, ainda no estado aberto. Percebo que a crista da onda nós temos um ponto de potência máxima, ó, MPP aqui, ó, onde a tensão e a corrente também são assim denominadas. Corrente de máxima potência e aqui tensão de máxima potência. Mas na prática não é bem assim. Como assim? Está nos confundindo. Vamos lá, gente. A potência gerada pelo módulo fotovoltaico depende diretamente da carga instalada nele. Então, na figura ao lado, nós colocamos 4 resistores, cada um com um valor diferente. Então, para você ter uma noção do que nós estamos querendo dizer. Futuramente, eu vou fazer um vídeo colocando aqui resistores num módulo, para vocês entenderem este gráfico aqui com mais tranquilidade. Perceba que em função do valor de cada resistor, ele opera em um determinado ponto de curva. Aqui é outra pegadinha. Então bastaria eu fazer um cálculo básico de carga que eu conseguiria calcular o meu sistema, correto? Não, não é bem assim. Mas vamos lá. Nós estamos no primeiro resistor, no R0. Nós temos uma MPPT. Depois nós vamos para o segundo. Nós temos outra MPPT no terceiro e no quarto. Conforme a carga instalada, é a resposta que nós temos. Vamos lá então. Nós já falamos bastante nos slides anteriores que existem fatores climáticos que influenciam diretamente no rendimento de um módulo. A solução para isso é justamente a implantação de uma MPPT. É a sigla para o máximo ponto de potência, ou seja, ele está rastreando a MPPT. O MPP é o máximo ponto de potência. A MPPT é uma sigla que é um sistema inteligente colocado nos inversores, que esse sistema fica rastreando o máximo ponto de potência. É a mesma coisa, só que é um sistema inteligente que rastreia o tempo todo aonde tem a máxima geração que eu posso registrar no meu inversor e jogar lá para a rede da concessionária, que vai passar lá pelo medidor bidirecional,
que vai fazer o registro enquanto eu estou consumindo, o que eu estou gerando a mais eu estou jogando para a rede. À noite, reverte, né? Eu não estou gerando, passo a consumir da concessionária e o medidor bidirecional faz esse encontro de contas, digamos assim. No caso de um inversor off-grid, o conversor pode alimentar a carga de corrente contínua ou, se for um sistema conectado à rede, através de um inversor, o qual é responsável por converter corrente contínua em corrente alternada. Aqui nós temos um exemplo bem básico do sistema off-grid, e aqui nós temos o on-grid. É tudo a mesma coisa com o acréscimo do inversor. Técnicas de MPPT. Bom, no sistema offline, on-grid, ajusta-se os parâmetros uma única vez e coloca o sistema para funcionar. Ok, eu estou numa fazenda, numa área rural, onde não chega energia elétrica, e eu preciso, por exemplo, de um sistema específico lá para o meu aviário. Eu vou lá, configuro, jogo a geração para o aviário. É lógico que quando você faz um sistema desse, você acaba pegando a residência, que pode, daqui a pouco, funcionar através de gerador e tal. Mas o sistema offline é exatamente isso. Você configura e joga os parâmetros, em que você vai ter tensão constante, tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito e lookup table. Né? No sistema online ou on-grid, o inversor fica o tempo todo rastreando através do MPPT, que eu já falei para vocês. É um sistema inteligente de rastreamento que busca sempre o máximo ponto de potência, o máximo ponto de geração para que você esteja consumindo e a energia excedente seja jogada para a rede da concessionária. Aí a técnica de inteligência artificial, que são técnicas mais avançadas, normalmente utilizadas para reduzir o problema de sombreamentos parciais. Na técnica online, perturbe e observa a condutância incremental, beta, temperatura. Nas técnicas inteligentes, a lógica fuzz, redes neurais artificiais e otimização de enxame de diodos de bypass. Isso aqui parece tão bobinho, né? Está ali aberto, ó, diodinho. Aqui o diodinho de bypass, frequentemente você vê isso aí isso aqui é um componente eletrônico, é um semicondutor, né? Positivo, anodo, catódo, aquela história toda. E a função disso no módulo fotovoltaico é simplesmente incrível, simplesmente fantástico. Então aqui o anodo, aqui você tem o catódo, ali no diodinho você percebe uma circunferência no corpo do diodo cinza, aquilo ali é o lado positivo. E o lado preto é o lado negativo. Aqui terminais onde a gente coloca, através desses orifícios aqui, a gente coloca os fios aqui dentro. Negativo e positivo. Tá? O diodo de bypass, também conhecido como diodo de passagem, tem como objetivo evitar a formação de pontos quentes nos módulos fotovoltaicos. O sombreamento, por exemplo, dependendo do tipo de tecnologia, ele pode significar, o sistema pode enxergar como uma corrente reversa, como uma carga. Tá? Então esse diodo que ora conduz, ora não conduz, ele é senoidal, né? Semicondutor. Se você observar uma senoide, ele conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Então, por isso que ele é um sistema senoidal, que a gente fala. E, normalmente, os painéis de 72 células possuem 3 diodos de bypass, que já minimiza os perdas por sombreamento. Os módulos com os quais eu trabalho são um sistema half cell, então eles são 144 células, e além dos diodos de bypass, eles têm os diodos de interligação do módulo inferior para o módulo superior, e nós já falamos sobre isso. Diodos de bloqueio.
A corrente reversa é aquela que flui no sentido oposto do fornecimento de energia do módulo fotovoltaico. Quando sujeitos à corrente reversa, o módulo solar deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor de energia. Apesar de raro, esse efeito pode ocorrer em sistemas com muitas strings conectadas em paralelo. Quando temos um arranjo com strings em paralelo e uma das strings sofre um forte sombreamento ou possui algum defeito, as outras strings podem enxergar a string sombreada como carga reversa e injetar sua corrente reversamente por ela. Essa corrente danifica o módulo fotovoltaico permanentemente se ultrapassar o máximo valor especificado pelo catálogo. Então, aqui existe a função. Você está ligado, aqui tem um string, vamos dizer que esses dois módulos sejam um string. Você está ligado em série aqui, um passa para o outro, e fecha o caminho. Digamos que este string aqui, este módulo aqui, esteja defeituoso. O nosso diodo de bypass vai fazer com que os elétrons circulem normalmente aqui, Passou aqui, passou pelo diodo e completou o circuito. Ele tira fora o módulo danificado. Esta é a grande função do diodo de bypass. A gente sabe que tem muito ainda para falar sobre módulos fotovoltaicos, vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, mas espero ter conseguido dar uma pincelada sobre o que é, como funciona, quais as vantagens de um módulo para o outro, o que é corrente, o que é tensão, o que é potência, o que é MPP, o que é MPPT, e que sirva aí para o teu conhecimento. Forte abraço e vamos para o próximo vídeo.